Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio. E eu quero nessa noite, hoje, dia 21 de abril, poder trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Uma mensagem onde vai estar trazendo esclarecimento, vai estar trazendo alinhamento, conhecimento, edificação. E cada vez que você fica sabendo mais da palavra de Deus, você vai tendo conhecimento, o Espírito Santo vai poder estar usando você, trazendo mais revelações da palavra dele para você, para o teu coração. A nossa mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade à mensagem da manhã, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, aonde ele veio trazer, nos dando poder. O Jesus Cristo, quando esteve na terra, nos deu a autoridade e o poder. E quando Jesus Cristo ele foi ressuscitado, ele nos prometeu, o Espírito Santo, ou seja, alguém semelhante a ele, um outro conselheiro, outro igual a ele, que estaria vindo e nos capacitando, nos ensinando e derramando e nos trazendo e derramando poder sobre as nossas vidas. Esse foi um resumo rápido da mensagem da manhã. Porém, nós temos que entender algumas situações que nós vamos estar lendo aqui no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando o Espírito Santo realmente ele vem, ele desce sobre todos os discípulos de Jesus, aproximadamente 120 pessoas, como diz a Bíblia, e que trouxe sobre eles alguns dons. Manifestou alguns dons quando foi derramado o Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Então eu quero que você possa estar lendo comigo livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 em diante. Porém, antes de iniciarmos, eu quero que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa estar inscrevendo-se no canal, clicando no sininho de notificação, deixando o seu like e deixe a sua mensagem nos comentários do vídeo. Amém, queridos? Então vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 1 em diante diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, amados irmãos, na continuação dessa mensagem, nós entendemos que o Espírito Santo ele veio realmente para derramar poder sobre aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo passa a morar sobre aquela pessoa, dentro daquela pessoa, e também agir através daquela pessoa. Quando o Espírito Santo aqui nos mostra no capítulo 2, ele desceu sobre os discípulos, diz que aquele ambiente a qual eles estavam foi tomado, ficou cheio. As pessoas percebiam que algo ali estava diferente, que o ambiente, o clima estava diferente, porque um forte vento tomou aquele lugar e encheu e tomou conta de todos aqueles que estavam ali assentados. E eles viram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Isso era o sinal que o Espírito Santo estava enchendo cada um deles. Mas após eles serem cheios do Espírito Santo, teve a primeira manifestação de um dom, que muitas vezes ele é muito mal interpretado na Bíblia, que fala sobre que cada um deles começou a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E é importante nós salientarmos, irmãos, que conforme nós vamos lendo os versículos abaixo, nós vemos que ali tinham pessoas de diversas nacionalidades, ou seja, que falavam vários idiomas diferentes. E o Espírito Santo os capacitava através do dom de línguas, ou seja, um dom de falar numa língua, num idioma diferente. Então vamos parar aqui para que nós possamos entender. Esse caso aqui é um caso que o Espírito Santo capacitou
os seus discípulos que ali estavam a falar num idioma diferente. Não tem nada a ver em falar em línguas para edificação pessoal e nem para interpretação. Ele é uma capacidade, também um dom de elocução, o qual o Espírito Santo capacita a pessoa a falar num idioma diferente que ela não conhece. Eu entendo que para uns que estão ouvindo pode ser até meio estranho, mas como diz a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Espírito Santo, ele realmente é o que traz poder. E o poder realmente são coisas sobrenaturais. Poder é algo sobrenatural, que um ser humano comum talvez não teria essa condição. Mas o Espírito Santo o capacita. Então, esse dom, o primeiro dom a qual foi manifestado em Pentecostes, é um dom de línguas, o qual capacitava eles a falar num idioma diferente. No entanto, que se você olhar lá no versículo 8, algumas daquelas pessoas que ali estavam, elas estavam assim, versículo 7, por exemplo, mostra que eles estavam atônitos, maravilhados com aquilo que estava acontecendo. E no verso 8 diz assim: então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, isso resume bastante que esse dom de línguas a qual foi manifestado em Pentecostes, ele não era para edificação pessoal, ou seja, ela não era oração em línguas para edificação pessoal. Porque em 2 Coríntios capítulo 14 fala que aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala mistérios com Deus, e somente Deus o entende. Então é um outro dom, também relacionado no dom de línguas, mas é um dom para edificação, onde aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Esse dom manifestado em Pentecostes é outra variedade do dom de línguas, o qual capacita uma pessoa a falar num idioma diferente. E também existe um terceiro, que é a oração em línguas, aonde uma pessoa ora em línguas, ela profetiza em línguas, obviamente ela não sabe que ela está profetizando em línguas, ela ora em línguas e Deus dá a interpretação das línguas ou para a própria pessoa ou para alguém. Deus dá a interpretação, ninguém entende, somente se Deus der a interpretação, conforme também está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 14. Então, amados, nós começamos a entender que o Espírito Santo realmente ele vai estar trazendo a partir desse momento, a partir do Pentecostes, poderes sobrenaturais. Nós vamos estar decorrendo durante algumas mensagens sobre o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e o que ela faz através de uma pessoa. Então, tudo que muitas vezes a gente ouve por aí, que fica muitas vezes distante da nossa mente, a gente começa a perceber que o Espírito Santo, de uma forma natural, de uma forma sobrenatural, ele capacita o ser humano. Nós vimos Jesus ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Tudo isso faz parte do poder e da autoridade de Jesus. E nós vemos isso também quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a criatura, ou seja, ela é derramada sobre todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fica um acesso livre para que o Espírito Santo possa habitar nessa pessoa. E através, conforme a pessoa vai criando intimidade com Deus, criando intimidade com o Espírito Santo e buscando com zelo, ela vai adquirindo vai sendo capacitada pelo Espírito Santo a estar desenvolvendo esses dons, a estar manifestando esses dons que o Espírito Santo derrama sobre os seres humanos e capacita os seres humanos a exercer. Um deles, que a gente já viu, é esse, só para que vocês possam lembrar. Oração em línguas, que é dividido em 3 partes. Dons de elocução, que é o dom de línguas. O dom de falar num idioma diferente. Dom de línguas para edificação pessoal. E dom de línguas, que é uma interpretação de línguas. Ou seja, Deus dá a capacidade de alguém interpretar a linguagem que está sendo falada. Amém, queridos? Então, esse é uma das principais características que principalmente os evangélicos cristãos,
eles falam muito sobre a descida do Espírito Santo, do Pentecostes, e que falam muito sobre línguas de fogo, né? A representação da descida do Espírito Santo sobre os seres humanos e da manifestação do Espírito Santo, e uma das formas é com oração em línguas. Quando ele fala oração em línguas, ele está falando do dom, e dentro do dom nós temos alguns dons, como já citados aqui. Amém, queridos? Então, as próximas mensagens nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre alguns poderes sobrenaturais que foi mostrado na Bíblia, exercido através do Espírito Santo, utilizando os seres humanos. Amém? Não esqueça, o Espírito Santo ele quer usar você, o Espírito Santo quer poder utilizar você, usar você, para que você possa se edificar, para que você possa edificar outras pessoas, para que você possa curar, fazer milagres. Isso não há nada de errado, e isso é para os nossos tempos, sim. Amém? Eu quero estar orando por você nessa noite, para que você possa estar tendo uma noite abençoada. E qualquer dúvida que você tenha, irmãos, pode estar deixando aqui nos comentários do vídeo. Deixa a sua pergunta lá, eu vou estar respondendo com base bíblica, não é com base de achismo, com base bíblica. Eu vou estar respondendo para você as suas perguntas. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse instante, Pai, apresentar diante do Senhor cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que está meditando nessa palavra, conhecendo mais do Senhor, derramando mais desses dons, do poder que o Teu Espírito Santo derrama sobre nós, que o Senhor coloca sobre nós, derrama sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos capacita para que nós possamos nos edificar e também ajudar outras pessoas, Pai. Nós sabemos, meu Pai, que muitas vezes são tudo muito mal interpretados, mas que o Senhor venha mostrar, venha trazer o conhecimento, o discernimento, a sabedoria para cada um desses que está ouvindo. Também te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para cada pessoa, para cada família, para cada casamento, para cada filho, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, possa curar de toda e qualquer enfermidade, possa expulsar na autoridade do Teu nome todo o mal das trevas, toda a armadilha que se montou para poder destruir, trazer algum tipo de divisão, de intrigas, picuinhas dentro da família, seja quebrado agora em nome de Jesus, e que a paz do Senhor seja estabelecida dentro desse lar, dessa casa, desse casamento. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, nós, Ministério Zoe, abençoamos essas pessoas para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém e graças a Deus.